Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Danilo Frata, analista técnico. Hoje, domingo, dia 9 de abril de 2023. Espero que você tenha tido um ótimo feriadão e uma ótima Páscoa. Iniciando mais um Radar Danilo Frata de médio prazo, que eu faço todo domingo, onde o foco é trazer estudos com gráfico semanal. Se você quiser estudar um ativo, você pode solicitar comentar esse vídeo, que semana que vem eu venho aqui e faço o estudo para você. Convido os amigos também, para quem tem interesse, de participar da minha live na terça-feira, dia 11, às 19 horas, onde eu estarei lançando meus 3 cursos, curso de análise técnica essencial, curso de análise técnica método Danilo Frata e o curso de swing trade método Danilo Frata. E também vou ministrar uma aula para vocês, gratuita aqui na live, de análise técnica, tá certo? Para se inscrever na live, basta vir aqui no canal, clicar aqui na live, né? E acionar aqui o sininho. Fechado? Bora lá então para os estudos aqui de domingo. Vamos começar pelo calendário econômico, ver o que tem de relevante nessa semana. Segunda-feira, IGPDI aqui no Brasil, índice de inflação de relevante. Terça-feira temos IPCA, índice de inflação relevante aqui no Brasil. Quarta-feira, de relevante, nós temos vendas de varejo aqui no Brasil, muito relevante, índice de inflação nos Estados Unidos, estoque de petróleo, né? Que agora também entra no radar pela questão da inflação. E nós temos de muito relevante também a ata de reunião do FONC nos Estados Unidos. Quinta-feira de relevante, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, muito relevante, índice de inflação nos Estados Unidos. Sexta-feira, índice de crescimento do setor de serviço aqui no Brasil e núcleo de vendas nos Estados Unidos, né? Vendas do varejo, tá? Esse é o calendário econômico para esta semana. Vamos então para os mercados aqui, verificar o gráfico semanal, como é que foi o comportamento. Índice DXY, né? Nós temos aqui quarta semana consecutiva de queda, está num suporte. Para tentar marcar fundo aí tem que fechar uma barra branca e aí tentar romper topo, né? Se isso acontecer um movimento desse nas próximas semanas, poderia acionar um fundo duplo para reversão. Por enquanto eles de baixa. Se perder essa região atual, acelera o movimento de queda. S&P 500 fechou com uma semana neutra, mas foi uma semana neutra com leve queda, né? Depois de 3 semanas consecutivas de alta, tá? Prazo mais longo, a tendência principal do médio prazo, no meu entendimento, é de alta, que é esse movimento. E dentro desse movimento de alta, a gente tem essa consolidação. Para consolidar o cenário de alta prazo mais longo, romper esse topo. Se for testar fundo, vai seguir aí nesse movimento de consolidação. Então, muita atenção para rompimento de máxima e mínima dessa última semana. Dow Jones, nós temos um cenário bem parecido, né, com S&P 500. O cenário principal, no meu entendimento, é de alta, que é essa pernada. Dentro do cenário principal, aqui a gente tem um zigue-zague descendente, que seria um cenário baixista. Mas nós temos a formação de uma possível bandeira de alta, né? Para acionar essa bandeira de alta, tem que romper essa LTB e fazer um pivô, tá certo? Então, por enquanto, prazo bem mais longo, expectativa de alta. Quarta semana consecutiva de alta. Então, para anular aqui o cenário baixista da secundária, romper a máxima da última semana, ficar acima da máxima da última semana para tentar acionar a bandeira de alta do prazo mais longo. E para retomar este canalzinho, perder a mínima dessa última semana, né? Nós temos a Nasdaq aqui, que no atual momento é o mercado americano mais forte. Depois de 3 semanas consecutivas de alta, deixou uma barra neutra dentro da barra anterior, que também pode ser configurado aqui como single bar e sidebar. Tendência de alta por canal. Se romper a máxima dessa última semana, pode não, né? Acelera aí o movimento de alta, onde eu tenho alvo principal para a região de 3.000 pontos. Expectativa segue sendo de alta na Nasdaq. Londres, terceira semana consecutiva de alta. O prazo mais longo, o cenário é de alta, que é essa pernada. Depois dessa pernada, a gente tem aqui um movimento complexo, tá certo? Alemanha, depois de 2 semanas consecutivas de alta, deixou uma barra neutra. O prazo mais longo, a tendência é de alta. E o prazo mais curto do gráfico semanal também é de alta. Então, nós temos primária e secundária de alta. Para retomar a tendência de alta da secundária, romper a máxima dessa última semana, porque aqui nós temos a configuração de um pivô com GIFT. Então, se romper a máxima da última semana, acelera o movimento, tá certo? E aí, se perder a mínima essa última semana e fizer uma semana bem vendedora, nós teríamos aqui um cenário de uma consolidação complexa lateral dentro do movimento do prazo mais longo de alta, né? Petróleo, que agora está no radar do mundo, pessoal, encerrou a sua tendência de baixa, agora nós temos uma indefinição. Terceira semana consecutiva de queda, então aqui neste pivô configurou então rompimento falso, não tem direção. Para ter direção tem que romper alguma das extremidades, que é ficar acima de 87 ou ficar abaixo de 70
E5. Índice de ferro iniciando tendência de baixa, então, aqui é o pivô, deixou em mais sidebar que é o gift e acionou o pivô. Então, ficando abaixo da mínima da última semana, consolida esse cenário, que é a expectativa atual, e acelera o movimento. O alvo principal, $100, então tentando aqui iniciar efetivamente uma tendência de baixa. Índice de emergentes, depois de 2 semanas consecutivas de alta, deixou uma barra de dúvida nessa região. Prazo mais longo, no meu entendimento, é de alta, tá? Que é este movimento aqui. E agora nós temos aqui um cenário de definição, né? Que é a tentativa de romper este retângulo. Ou rompe a máxima da última semana e fica acima para ir testar topo novamente, ou perde a mínima dessa última semana para testar fundo novamente. Vamos ver o que acontece, né? Então, para retomar o cenário de prazo mais longo de alta, fazer isso nessa próxima semana. E para tentar, no futuro próximo, reverter o cenário de alta do índice de emergentes, testar fundo e depois perder esse fundo, que aí acionaria um pivô de baixa, tá? Bitcoin, galera. Terceira semana consecutiva e lateral, tendência de alta, né? Nós tivemos aqui um movimento de ombro, cabeça a ombro, que é uma figura de reversão de tendência, né? Belo movimento. Aqui nós tivemos o pullback de barra no suporte, comentei para vocês, compra aqui, fez o pivô, se romper aqui a região de 29.400, acelera o movimento de alta, tá aí os alvos para vocês, tá? E se perder aqui a região de 26.300, pode tentar uma correção, enquanto ficar acima aqui de $24.000, mantém tendência de alta. Quem quiser comprar Bitcoin rompendo o topo, né? Tendência de alta. E aqui no canal, pessoal, fiz para vocês aqui na sexta-feira, né? Um vídeo trazendo várias criptomoedas que têm um belo potencial de alta com cenário gráfico bem bacana para a reversão de tendência no médio prazo. Quem quiser conferir tá aqui no canal, tá certo? Então bora para o nosso mercado, né? Não esqueça do seu like, seu joinha neste vídeo. Lembrando aos amigos, né, que na descrição desse vídeo tem um link para meu grupo do Telegram, onde tem conteúdos exclusivos e estou soltando alguns calls. E também lá no meu grupo do Telegram eu vou soltar alguns descontos especiais para vocês, tá? Lembrando aos amigos que o meu curso de Swing Trade, né, que eu estarei lançando, se você adquirir ele, você irá ganhar 3 meses grátis da minha assinatura de Swing Trade, tá? Beleza? E minhas redes sociais, quem quiser me seguir, são todos iguais, né? Danilo 2Ls, Frata 2Ts. Então vamos aqui para o nosso mercado. O Ibovespa fechou a semana também com uma barra neutra, a gente viu grande parte dos mercados deixando uma barra neutra pequena, tá? Então fechou aqui uma barra neutra com uma queda de 1,04. Nosso mercado totalmente descolado de todos os mercados internacionais há muito tempo, né? Há várias semanas, vários meses e também aí poderíamos dizer anos, né? Já que o nosso mercado é tendência de baixa desde 2021. Quem quiser conferir o estudo de longo prazo também está aqui no canal, né? Aqui na playlist de longo prazo, tá? Está aqui. Nosso mercado, para quem me acompanha há mais tempo, não é novidade, desde 2021 em tendência de baixo e longo prazo. E a gente tem vários mercados internacionais em tendência de alta no longo prazo já reverteram, e alguns tentando reverter, e a gente segue num forte ciclo de tendência de baixa. E médio prazo também, né? A gente segue totalmente descolado em tendência de baixa, sem nenhum cenário de alta no nosso mercado, tá? Então, nosso mercado no médio prazo, tendência de baixa guiado por SLTB, deixou uma inside bar, tá? Para retomar a tendência de baixa do ponto atual, tem que perder 100.000 pontos e depois perder essa barra, que pode ser uma single bar, que é perder 98.800. Acionando a barra de 98.800, o alvo deste padrão de single bar seria 93.300. Alvo por Fibonacci, tendência de baixa 96, e se perder essas regiões, alvo na região de 90.000 pontos. Esse é o cenário para a retomada da tendência de baixa a partir desse ponto. Para tentar corrigir essa semana, pessoal, tem que romper 103, tá? O Ibovespa não tem nenhum cenário de reversão. Por enquanto é só correção, a gente está bem longe de um cenário de alta no médio prazo, tá? Assim como no longo prazo por enquanto. Então, para tentar corrigir, fazer um pivô de alta, e aí se fechar a semana com um pivô de alta, tem espaço para corrigir até 108.000 pontos. Então, esse é o cenário do Ibovespa no médio prazo. Juros caindo, né? Aqui o DI 28. Quinta semana consecutiva de queda no cenário baixista. Se perder esse fundo, consolida o cenário de baixa para tentar corrigir e romper a máxima nessa última semana, né? E nós temos o juros perpétuo em tendência de baixa, em cima do suporte. Se romper a máxima nessa última semana, tem espaço para corrigir até LTB, tá certo? Se perder essa região, acelera o movimento de queda. Dólar em tendência de baixa, né? O dólar entrou em tendência de baixa no médio prazo
lá em janeiro de 2022, tá? Então desde lá a gente está num cenário baixista. Aqui é o dólar com gráfico ajustado, tá? Depois de entrar em tendência de baixa em 2022, em janeiro, a gente vem formando aqui um cenário mais complexo, principalmente nos últimos meses, né? Desde julho do ano passado, mas com topos fundos descendentes. Então manteve aí o cenário baixista do gráfico ajustado. O dólar na última semana também fechou aqui com uma barra de dúvida. Então a gente vê que está num cenário um tanto quanto atípico, onde a gente tem dólar, juros e Ibovespa no cenário de baixa no curto prazo, tendência de baixa, curto prazo não, médio prazo, né? Tendência de baixa. Então dólar tendência de baixa, fez o pivô, fez a barra de dúvida, se perder a mínima dessa barra de dúvida, acelera o movimento de queda, tá? Acelera o movimento de queda, porque aí eu iria configurar aqui o pivô com gift, esse aqui é o chamado gift, tá? Então dólar, pessoal, se perdesse a mínima da última semana, que é 5.029, principalmente 5.000, que é um ponto chave aí para acelerar o movimento de queda, iria buscar alvos por algumas projeções que eu tenho. Tem várias projeções de Fibonacci aqui, né? Eu tenho a projeção no prazo mais longo, né? Vou pegar aqui para vocês para exemplificar. Tenho esta projeção, eu tenho esta projeção, eu tenho esta projeção, tá? São três projeções que eu tenho para a tendência de baixa do gráfico ajustado. E aí aqui eu teria alvo para 4.850, 4.800, 4.600, 4.500, 4.650, tá? Então tendência de baixa, sem sinal de fundo, sem sinal de reversão. Se perder a mínima na última semana, aciona o pivô com gift. Se perder 5.000 pontos, acelera o movimento de queda. Se for corrigir, teria que romper 5.100, tem espaço para corrigir até 5.200. Esse é o gráfico ajustado em tendência forte de baixa desde 2022, né? E fez o pivô nas últimas 2 semanas. E aqui nós temos o gráfico não ajustado. O gráfico não ajustado é um cenário um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo, né? Entrou no cenário baixista também, claro, lá em janeiro de 2022, e nós estamos no cenário bem complexo lateral desde junho do ano passado. Tá? Aqui deixou uma barra de venda. O cenário, dentro desse cenário complexo lateral, é um cenário baixista no meu entendimento, tá? Porque aqui fez a manutenção de 5.300, deixou uma barra de dúvida. Então, se perder essa barra de dúvida, que é um gift no rompimento, acelera o movimento de queda, tá? E sustenta aqui um cenário de baixa mais complexo, enquanto ficasse abaixo de 5.200. Então, cenário totalmente atípico, né, pessoal? Dólar, juros e bolsa em tendência de baixa no médio prazo, tá? E aí nós temos o IFIX. O IFIX aqui, tendência de baixa no médio prazo, né? Também deixou aqui uma barra de dúvida. Então, os mercados internacionais e o nosso mercado deixando barra de dúvida nessa última semana. Vamos então para os principais ativos do nosso mercado. Aqui é o monitor de mercado, fechamento da semana. Então, a gente teve grande parte dos ativos fechando em queda nessa última semana. Vamos para os principais ativos, né? Ambev deixou uma barra dentro da barra anterior, tá? Então, para tentar fazer um cenário, retomar o cenário de baixa, que é sustentar essa resistência aqui atual de 14 e perder a mínima nessa última semana. Quem quiser vender está ok. O stop em 15,50. Quem quiser tentar um movimento de alta reversão, rompendo a máxima nessa última semana, compra. Aí teu stop curto seria 14. Então dá para pensar para os dois lados. Não me agrada fazer nada nesse ativo. B3CA3, tendência de baixa, né? As vendas já comentei para vocês. Aqui a barra de ignição para reversão, aqui, né? 12, aqui a retomada da bandeira. E daria uma venda assim, perdendo a mínima das últimas 2 semanas. Compra só gráfico diário. Banco do Brasil segue aqui no cenário complexo, mais lateral, né? Não me agrada nada se fazer aqui no atual momento. A última entrada clara foi de compra com de vocês, R$ 36,03 do gain. Eu aconselho por prazo mais curto. Bradesco, médio prazo, a tendência é de baixa, também deixando uma inside bar, então é sistêmico aí, né? O mercado no aguardo de alguma definição internacional e principalmente aqui no Brasil, né? No aguardo do tal arcabouço fiscal, né? Então, uma inside bar, a tendência de baixa, para retomar a tendência de baixa, perder menos hoje de semana, quem está vendido, stop na casa de 14,20, né? Então, daria uma venda ainda aí quem opera inside bar, tendência de baixa, bandeira de baixa. BPAC, tendência de baixa, testando resistência aí, né? BPAC num cenário mais complexo. Encerra a tendência de baixa se romper essa região atual e ficar acima de 21.
Elet, tendência de baixa, né? As vendas eu comentei, aqui, já deu gain, deixou uma inside bar. Elet aqui eu aconselho para o gráfico diário, ativo que tem espaço para corrigir no médio prazo, tá? Gerdau, tendência de baixa, né? Aqui é o pullback de barra, a venda foi aqui do pivô, quem está vendido stop na casa de 27,93. Itaúsa, também aqui deixando uma inside bar, cenário de baixa, quem quiser buscar uma retomada de baixa, perdendo nessa última semana. O stop dos vendidos na casa de 8,60, compra baixar o prazo. Itaú, mesma coisa. Itaúsa, tá? Petro 4 em tendência de baixa, tá? Petro 4 aqui, pessoal, vou deixar vocês com o estudo que eu realizei nessa última semana, que está aqui. Fiz estudo de médio prazo e longo prazo. Quem quiser conferir o estudo de médio prazo e longo prazo de Petrobras, está aqui no canal, um estudo bem completo. Então verifique lá no estudo a tendência de baixa, né? Que é um possível single bar, também deixou uma barra neutra. Rente, galera, num cenário extremamente complexo, aí eu não vejo assim nada assim de muito bonito. Mas quem é agressivo daria uma venda perdendo o mínimo da última semana ou perdendo a mínima da semana anterior, que é 50,50. Stop dos vendidos 57,20, por enquanto cenário de baixa, tá? Suzano, tendência de baixa, que deu vendas técnicas, né? Tá chegando no alvo, deu venda aqui, estrela cadente na resistência, aqui a barra de retomada. Então, última venda, 45. Quem tá vendido, só surfar. Vale, tendência de baixa, a gente tá vendido lá no grupo do Telegram, inclusive, né? Aqui foi o rompimento da cunha e deu uma venda aqui mais agressiva, 81,50, tendência de baixa no médio prazo. E VEG, no médio prazo, rompimento falso aí, pessoal. Meu conselho é quem quer ajustar stop mínimo essa última semana ou manter o stop aqui 37,55. Rompimento falso. Se ficar abaixo dessa linha em vermelho nessa próxima semana, encerra o cenário de alta do médio prazo, tá certo? Vamos então aqui para os destaques de alta e de baixa dessa última semana, os ativos que compõem o índice Bovespa, né? A gente teve na semana passada a notícia em cima do petróleo, onde foi indicado aí que vão fechar as torneirinhas do petróleo. O petróleo disparou, né, pessoal? O petróleo simplesmente disparou. E o grande destaque dessa semana de alta do índice Bovespa foi o PRIO 3. Efetivamente, o único ativo do setor que subiu forte nessa última semana devido à notícia do petróleo. PRIO, maior alta do índice Bovespa, subindo 11,77. Eu não vejo entrada aí, tendência de baixa. Ficar de olho em venda na semana, tá? São Martinho, 5,11, né? Aqui tentando o cenário de reversão, comentei para você semana passada, tem um ombro cabeça a ombro, quem entrou mais agressivamente para antecipar foi 27,69, stop dos comprados 23,48, daria para comprar essa barra, tá? Rompendo a massa da última semana, gatilho 28,64, que é um possível gift. Um ativo se ficar acima de 29, indica a reversão de tendência e os alvos seriam em azuis, tá? Então, quem pensa em compra está ok. Ecor 3, 5,02 na última semana, tendência de alta agora, tá? Indicando aqui reversão, cenário de alta, foi um cenário de alta mais complexo, quem está comprado stop 4,40. Aqui é uma compra atrasada, rompendo a massa na última semana, né? É o stop não técnico, poderia ser aqui, 4,62. Então aqui indicando cenário de reversão. BB Seguridade, 4,74 de alta nessa última semana. Aqui eu não vejo entrada, tá? As entradas mais adequadas já passaram, eu comentei várias vezes para vocês aqui no canal. Eu não faria nada aí, tá? Baixaria o prazo operacional, iria para o gráfico diário. Ah, Dani, mas eu quero comprar de qualquer jeito. Então, compra rompendo a máxima na última semana, stop mínimo essa última semana, tendência de alta no médio prazo. Exetec, quinta maior alta essa última semana, 4,68. Vamos ver como é que fechou aqui, né? Esses ativos do setor de consumo, 100% dependente das decisões políticas do governo atual, né? Que influencia na economia, que é o tal arcabouço fiscal, que influencia diretamente nos juros e inflação. Cenário é de baixa, mas não vejo compra. Quem quer comprar é baixar o prazo para o gráfico diário. Vendido stop técnico 15,12. E se perder a minha essa última semana é só numa single bar, tá? Então, cuidado aí quem está comprado. Perder essa região acelera o movimento de queda. Destaques de queda dessa última semana. NTSO3, né, pessoal? Que deu uma sambada aí na cara da galera, né? Porque deixou dois cenários de venda no curto prazo, que eu comentei para vocês no fechamento de mercado, né? E aí saiu notícia, quem botou stop curto foi estopado e agora encerrou o movimento de curto prazo. Médio prazo, galera, eu não vejo muito o que fazer aí não, tá? É uma barra de retomada dentro de baixo, um pivô de baixa. Eu aconselho a baixar o prazo operacional, mas se confirmar essa barra, anula a chance de reversão. Tava armando ombro, cabeça a ombro, que agora
este ombro cabeça a ombro, né, está sendo anulado, tá? Ombro cabeça a ombro anulado aqui no ativo. Meu conselho é baixar o braço operacional. Açaí 12,29 de queda. Segunda maior queda do índice Bovespa, tendência de baixa, né? Aqui foi o pivô lá no mês 2 deste ano. A venda foi 17, acionou a Single Bar, tendência de baixa. Vamos ver se chegou no alvo da Single Bar. Já cumpriu o objetivo da Single Bar, tá? Então aqui, baixar o prazo operacional. Cash 11,88, tendência de baixa, né? Eu comentei para vocês que não tinha compra nessa região de pressão de venda. É uma barra de retomada. Eu acho complicado vender esse ativo, tá? Não gosto muito desse tipo de padrão, mas quem quiser vender bem atrasado, perdendo nessa última semana, stop nessa última semana, mas stop caríssimo, eu não faria nada. CVC, quarta maior queda, né? Caindo 10,93. Tendência de baixa, acionando o Single Bar, tá, pessoal? Isso aqui é uma Single Bar, sem sinal de fundo, não vejo o que fazer no médio prazo. Azul, 10,56 de queda, né? Tem uma chance de reversão? Tem, tá? Tendência ainda de baixa por LTB. Aí precisaria ficar mais tempo lateral aqui para armar um cabeça a ombro, né? Ter simetria de um cabeça a ombro. Eu não vejo o que fazer o gráfico semanal aí, tá? Conselho baixar o prazo operacional. Então aí os principais ativos do nosso mercado, destaques de alta e de baixa do índice Bovespa. E agora então eu vou pegar aqui a lista de todos os ativos que eu tenho, né? E vamos verificar aqui então os destaques de alta e de baixa da semana, fora os ativos que compõem o índice Bovespa. A maior alta da semana da minha lista, que tem mais de 200 ativos, foi PRIO, tá? 11,77. Então foi o grande destaque de alta da semana. DEXP3, segunda maior alta, 6,95. Vamos ver aqui. Nada que me agrade, complexo lateral, né? Quem está comprado, stop 701. Entra no cenário de alta se romper 8,30. STBP3, vamos ver como é que fechou aqui. Fechou com uma alta de 6,40. Gráfico semanal, abriu em gap, né? Saiu alguma notícia aí, tá? Só quem pegou fundo aqui, esse martelinho, 802 quem comprou, quem tá comprado stop 0 a 0, stop tank 725. Saiu notícia, né? Onco 5,54. Dentro do prazo mais longo, tendência de alta, e prazo mais curto, complexo lateral aí, né? Quem tá comprado, stop curto aqui, 6,29. Se romper a massa na última semana, né, e ficar acima, que é romper R$9, consolida uma retomada do cenário mais longo de alta, tá? Então aqui a gente tem aqui um cenário bem parecido com o mercado americano, né? Que é uma pernada longa de alta, que é o cenário de alta principal, e depois do cenário de alta principal, movimento complexo lateral, tá? E eu explico também lá no meu curso, né? Que é o que eu utilizo, tendência principal e secundária dentro do prazo operacional. CSMG subiu 5,25, tendência de alta, não tem mais entrada. Inclusive a gente está comprado lá do grupo do Telegram, tá? Não tem entrada, quem está comprado, stop 14,10. São Martinho eu comentei, Ecor 3 eu comentei, né? Uma compra atrasada. E em BR3, 4,32, tendência de baixa, né? Tá? E os maiores destaques de alta da semana. Destaque de queda da semana, da minha lista fora índice Bovespa. Figueira 24, abrindo forte gap de baixa, hein? Tá em cima do suporte, tá, pessoal? Se perder suporte, acelera o movimento de queda. Daria uma venda? Daria, né? Quem é mais agressivo, perdendo a menos essa semana, stop mais essa semana, estaria ok. Essa é aquele 3, 21,57. Tendência de baixa, acionou aqui o pivô e o gift, né? Então foi venda semana passada, quem tá vendido deu stop, só surfar. Cebave, tendência de baixa, né? A venda foi aqui de pivô, acionou a Single Bar, alvo da Single Bar na casa de 5,50, tem alvo por Fibonacci na casa de 5 ainda. Tendência de baixa, mas não tem o que fazer no médio prazo. Light, 20,08 de queda. Tendência de baixa aí, tá? Segue num canal complexo, aqui é baixar o prazo operacional. E aí nós temos Viver 3 caindo 17, acionou a bandeira, deu venda nessa última semana, agora é difícil vender. Zamp 16, acionou aqui também pivô e o gift, né? Só não sei se tem BTC nesse ativo, renovando mínima histórica, tendência de baixa, bela bandeira de baixa aí, tá? Acionou aqui o gift e o pivô, pessoal. Vários ativos que eu comentei para vocês estão com essa formação, né? De inside bar, e alguns é gift, alguns é pivô com gift, tá? Então aí, as principais quedas do nosso mercado, né? Muita coisa caindo forte, tá? Aqui as quedas, principais movimentos fora o índice Bovespa. Então vamos agora efetivamente para os ativos solicitados no vídeo da semana passada, né? Lembrando a todos, terça-feira aqui no canal, minha live trazendo aqui uma aula para vocês de análise técnica, também o lançamento oficial dos meus 3 cursos. Tem aqui no canal, então, para quem tem interesse em criptomoedas, várias criptomoedas com possibilidade de forte alta no médio prazo, o estudo de Petrobras
no médio prazo e longo prazo, tá certo? Então vamos aqui para os ativos solicitados, né? Azul foi solicitado, já comentei, aqui é baixar o prazo operacional. CVC eu já comentei, baixar o prazo operacional. Gol é a mesma coisa, desculpa. Vamos retomar aqui, tá? E eu peguei a lista errada, desculpa. Vou aqui adicionar. Peguei a lista errada. Essa lista era de outras solicitações, né? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Agora sim vamos para os ativos solicitados na lista semana passada. A BCB4 solicitada. Tendência de baixa, né? Forte tendência de baixa por LTB, tendência de baixa por zigue-zague, tendência de baixa por todos os prazos e motivos. Acionou aqui o pivô, né? Deu venda. Acelera movimentos, perder 16,30. Não vejo compra. A Loop 11. Ativo que eu sempre comento aqui, um ativo bem complexo de operar. Não aconselho fazer nada nesse ativo, fique de fora. Amer 3, médio prazo, nada para se fazer nesse ativo, operar gráfico diário. BRB, tendência de baixa, né? Segue tendência de baixa. Deixou aqui também uma barra de dúvida. Aconselho operar gráfico diário, gráfico semanal, não tem muito o que fazer aí. SU34, forte ciclo de queda, aqui é caçar fundo, quem gosta de caçar fundo, aí tu tenta comprar rompendo a máxima da semana com stop mínimo da semana, tá? Ou baixar o prazo operacional. Cognene, tendência de baixa, aí deixou uma inside bar com uma barra dentro da barra anterior, né? Fez o pivô de baixa, então retomou o movimento de baixa se perder 1,70. Aí os alvos estão aí na tela para vocês. Sem cenário de reversão, tendência de baixa. Tem uma possibilidade de venda aí, quem quiser vender, mínimo essa última semana, o stop não técnico seria 1,98. Tá? O stop técnico é extremamente caro. DAS a médio prazo, tendência de baixa, tem espaço para corrigir, quarta semana consecutiva lateral, baixar o prazo operacional. FESA 4, cenário é de baixa, tá? Aqui é uma possível single bar, aciona single bar se perder 49. E daria aqui uma venda agressiva, tá? Que é mais agressivo, venda primeira nessa última semana, stop máximo dessa última semana estaria ok. Também aqui pode ser o chamado pullback no pivô, tá? Aqui não é pivô, na verdade, é um pivô, tá? Que é um pullback no pivô. Então, uma venda agressiva, quem for para vendido. Compra só outros prazos. ITB3, forte ciclo de baixa, não tem que fazer aí, né? Baixar o prazo operacional. Magalu segue no cenário de baixa, mas nesse cenário de baixa aí ficou complexo. Está lateral a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Acelera o movimento de baixa, se perder 2,90. Para tentar uma reversão, tem que fazer um pivô acima de 4, tá? Cenário de baixo prazo mais longo, formando triângulo simétrico, tá certo? Então aqui eu aconselho baixar o prazo operacional também. E PSC3, ativo no cenário de baixa, deu stop nos comprados aqui na casa de 25,50. Aí esse ativo é caçar fundo, né? Quem quer caçar fundo no médio prazo, para uma correção das últimas quedas de várias semanas, rompendo a máxima da última semana, stop mínima dessa última semana, o meu conselho é baixar efetivamente o prazo operacional. Fechado, galera? Então é isso. Encerrando por aqui o radar de médio prazo que eu faço todo domingo. Desejo a todos aí uma ótima semana. Terça-feira, live aqui no canal com uma aula especial para vocês de análise técnica, lançando os meus 3 cursos. Um forte abraço, valeu e até mais.